Mas também, se for ferir LGPD, a gente confia, professor. Ah, então, no PDF ele vai trazer todas as informações. Não está aparecendo para vocês? O PDF? Não. Acho que você tem que só minimizar a tela da O calculadora. que está aparecendo para vocês? A calculadora. Ah, tá. Beleza. Deixa eu ver aqui, deixa eu só. Às vezes eu me perco aqui nessas telinhas, meu Deus. E agora? Não, ainda não Ainda minimizou. não. Minimiza. Não, eu já minimizei. Oh, Hum. meu Deus. Você Agora eu baixou acho que direto para downloads? agora eu acho que eu mexi em muita coisa que nada a ver. Tá, vamos fazer o seguinte, vou interromper, vou direto mais rápido aqui. Aqui, eu Ah, vou direto lá. Tananã. Não, eu voltei para uma página errada, gente. Eu não acredito. Eu quero compartilhar o PDF dela. Calma, calma, que eu vou conseguir aqui. se você voltar para o Chrome e apertar Ctrl O, aí você seleciona o PDF dela também Aqui, abrindo ó. o Chrome. Aqui. Tá É, agora aparecendo. foi. Boa, É. foi. Estão vendo. Então, quando eu estou lá dentro do programa, ele oculta todos os dados. Ele oculta. Quando eu baixo o PDF, ele traz. Quando eu idealizei esse relatório, para a gente transformar a minha planilha Excel, primeiro eu construí esse relatório dentro do Excel. Que eu queria que os nossos, que os usuários, eles tivessem todas as informações na sequência do Perdicomp. O nosso relatório é único no mercado. Os outros relatórios dos outros sistemas não têm essa lógica de olhar o Perdicomp. Eu que desenhei esse relatório aqui. Então, ele tem, ó, esse relatório possui todas as informações necessárias para o preenchimento Perdicomp. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o nome, eu tenho que ter o CPF, eu tenho que saber que é uma contribuição previdenciária indevida maior, eu tenho que saber que é um pedido de restituição, eu tenho que ter o NIT, eu tenho que ter o valor do crédito original e o crédito atualizado. Isso aqui eu passo para o meu cliente para informar ele do valor do crédito naquele momento e para calcular previamente meus honorários, só para isso. Porque eu trabalho com esse aqui. Na hora da busca do crédito na Receita Federal, eu me baseio no crédito original, que é esse destacado em amarelo. Então, R$ 691 hoje já está valendo 1.047. Só que eu não sei quando que a Receita Federal vai devolver isso aqui para minha cliente. Então, eu vou preencher o Perdicomp com 691,64. Então, eu tenho todas as informações aqui. Nome do município, CNPJ. Aqui, na verdade, ele está trazendo só a raiz do CNPJ, mas eu vou precisar do CNPJ inteiro. A gente está vendo como trazer essa informação para cá, porque ele está trazendo do CNIS ainda, né? Então, a gente quer trazer o CNPJ completo ou vamos buscar do fontes pagadoras. A gente está vendo ele como que vai trazer esse CNPJ completo aqui. Então, o que que eu vou lançar lá dentro do Perdicomp? CNPJ, remuneração, valor da contribuição da empresa A. CNPJ, valor da remuneração, valor da contribuição da empresa B. E depois o crédito. E depois o crédito. E assim por diante, mês a mês. No caso dessa pessoa aqui, são muitos Perdicomps. É de 2020 a 2024. São muitos Perdicomps. É um a um, tá? Então, esse é o relatório que o sistema já traz. Veja que é muito rápido, né? É muito rápido para a gente fazer o cálculo lá dentro. É uma concomitância de empregados, então eu só tenho tabela progressiva aqui. Só tenho tabela progressiva aqui dentro, né? Não tem mistura, de segurados. Fechei ali. Deixa eu fechar lá aquele. Extrato Quinis, ok. Vou voltar aqui para o programa. Vamos lá, para o programa. Então, voltando aqui para o programa, veja que ele oculta, né? Que no programa ele oculta todas as informações, eu só tenho acesso quando eu baixo o PDF. Então, esse é o relatório. Feito isso, eu vou fazer uma checagem manual, né? Eu, na verdade, no meu dia a dia, eu gosto muito de planilha. Eu vou lá para minha planilha primeiro, faço uns experimentos lá e depois eu venho para cá. Enfim, eu fico. É que como eu atendo
muitos casos diferentes, eu faço e recebo a documentação antes, né? Geralmente elas me mandam antes, ah, Raquel, já vou te mandar a documentação para você ir analisando até o dia do atendimento. Então eu já pego, faço toda uma varredura, levo lá para minha planilha, analiso, trago aqui para o Calculei. Para o dia da consultoria, né, que eu vou atender lá o meu cliente, eu já tenho ali todos os detalhes e vou passando ali os pormenores. Mas é a minha forma de trabalhar. Já tem gente que prefere ir direto para o sistema, já sobe lá, já faz as análises. Enfim, é uma forma de trabalho de cada pessoa, né? Aqui dentro do Calculei, tem mais alguma dúvida em relação a esse cálculo? Quando você faz isso no Calculei, certo? Que chegou esse Uhum. valor. Aí você vai para a planilha para fazer checagem. No caso, por exemplo, dessa cliente que você identificou pela planilha, que tinha cessado a partir de junho na empresa 2. Você não retorna ao Calculei para deixar ele nivelado com a planilha? Não, nesse caso, a única forma daí a gente poderia, que é o que o Felipe estamos tentando melhorar. Como Ah, que tá. eu faria uma limitação aqui, trabalhando com fontes pagadoras? Porque onde que eu vi que foi limitado? Lá no Fontes Pagadoras, por aquele valor de 4 mil e poucos reais. Nós estamos analisando, inclusive a gente já tinha colocado aqui uma abinha de fontes pagadoras, a gente fez alguns testes, mas não chegamos ainda no consenso de como trabalhar. Ah, Posso ok. fazer limitação via fontes pagadoras. Por quê? Porque lá no Fontes Pagadoras, quando eu olho o ano de 2024, no município de Cruz das Almas, eu vejo que aquilo lá equivale a 5 tetos. Então, se eu faço conversar uma parte aqui de fontes pagadoras com o que foi apurado aqui, eu posso pedir para travar tudo que passar de 5 tetos na empresa B, por exemplo. Eu posso fazer com o Felipe um teste, inclusive nesse caso, colocando aqui uma aba, puxo as fontes pagadoras e travo. É uma forma. Inclusive, tem um sistema aí já no mercado que ele faz cruzamento de CNIS com fontes pagadoras e traz alertas. Traz alertas. No momento, o Calculei, ele ainda não tem uma trava. Veja que ele apurou tudo. Ele não tem uma trava. Então, todo cuidado, né, com sistemas de cálculo, porque eles não conseguem pegar todas as particularidades. E aí depende realmente da nossa análise, de travar de um outro lugar, enfim. Só para deixar essa ressalva. Estamos trabalhando para ele ficar cada vez melhor e realmente dar essa condição de fazer uma checagem mais rápida, de ter um relatório mais correto possível, enfim, mas tudo isso é uma construção. E aí, quando a gente chega no fontes pagadoras, são tantos detalhes, porque é consolidado anual, tem algumas particularidades lá que a gente ainda não conseguiu trazer para cá. Mas se der certo, vai ficar muito bom, porque aí eu poderia simplesmente ou mencionar ali, né? Ah, fontes pagadoras tá menor do que essas contribuições aqui do CNIS. Trave, né? Eu quero travar a partir de tal competência. Aí uma possibilidade do usuário fazer uma trava ali. São ideias ainda que vão ser amadurecidas, né? O Felipe até inclusive tirou, estava aqui no meio, ficava aqui no meio, é uma possibilidade de apurar fontes pagadoras. Como estava dando muito problema, ele tirou. Veja que só tem contribuições, e tem apuração e tem restituição total. Nesse caso, oi? Assim, vale lembrar que o Felipe é o desenvolvedor da Contabilizei, né? Então, cuida da Calculei. Então, assim, é muito chique, né? A gente não tem como alterar os botões, não. É Raquel com ele mesmo. Só É ela. isso. Ele vem e fala comigo. A gente até fez uma reunião ontem, né, para fazer essa última checagem. Aí ele vem, tira as dúvidas e ele fala: Não, agora eu vou trabalhar aqui, então. E aí vai, né? Então é uma construção, realmente, Leodilma. A gente está em cima disso. E é uma construção, assim, pequenininha e vai ajustando, porque são muitos detalhes. Aí eu recebo um caso diferente e falo para ele: Olha, vou tomar cuidado com isso aqui agora. Realmente é dia após dia. E tem sistemas que também não fazem essa checagem, tá, Leodilma? Tem dois outros sistemas que eu sei que trabalham com excedente ao teto, eles nem checam fontes pagadoras.
Do jeito que importar o CNIS, vai. Então, as pessoas têm que realmente fazer essa segunda análise mais manual, tá? Perfeito. Então, eu vou. Só para a gente encerrar, então, essa parte prática, para depois ir lá para o Perdicomp, eu vou passar aqui na planilha, daí a gente faz uma pausa, então, de uns 15 minutinhos, depois a gente volta lá para o Perdicomp. Passa muito rápido, né? 4 horas. Meu Deus, muito rápido. Tá aparecendo a planilha Excel? Opa, Sim, isso assim. teto. Então, essa é a planilha que eu fiz, eu criei ela do zero, eu venho construindo ela desde 2022, se eu não me engano. Eu tenho uma aba aqui de teto, né? Então, eu tenho que ter um histórico de tetos, não tem como eu fazer cálculo de excedente ao teto se eu não tiver um histórico de tetos. Então, ela começa com o histórico de tetos, eu tenho o histórico de Selics aqui, então eu tenho até a última divulgada, né? Não, essa aqui não tá. Ah, tá certo. Até de junho, né? Porque no mês de julho eu uso um. Aí a Selic de julho vai ser divulgada a início de agosto, tá certo. Então eu tenho aqui atualizada. Aqui eu tenho o site da Receita Federal que eu busco, a Selic. Aqui ela vai toda a acumulação, né? Ela tem fórmulas que ela vai fazendo o acumulado aqui da Selic. Na sequência, eu tenho aquelas tabelas que já estão no material de custeio que eu mostrei hoje de manhã. É só uma repetição aqui de tabelas, né? Tabela para testes. Aquela remuneração que eu coloquei como limite de concomitância, ela aparece aqui. Eu deixei, tá lá no material teórico e tá aqui. Que é aquele limite que eu mencionei de que quando vai ter ou não vai ter crédito. Uma concomitância de empregados. Fontes pagadoras é aonde eu faço a checagem manual, então é essa aba de fontes pagadoras que a gente ainda não conseguiu colocar dentro do Calculei por inúmeras particularidades que ela tem. Eu vou mostrar para vocês como que funciona, como que eu faço essa checagem manual, né, do fontes pagadoras aqui. Então eu tenho aqui para baixo também do décimo, enfim. Aqui são os dados do empregado. Eu tenho aqui também abinhas de 13º. Aqui é dados do contribuinte individual. No caso dessa professora, a gente não preenche a aba de dados CI, porque ela não tem contribuinte individual. Ela só tem concomitância de emprego nos dois municípios. Então, a gente preenche só essa aba aqui. Essa não. Aqui ela faz todo o levantamento do crédito. Então, veja que na minha planilha, limitado até maio de 2024, está dando um crédito original de 34 mil, versus 45 do Calculei, né? Por quê? Porque o Calculei, ele veio trazendo até 2025. E a minha, a gente travou em maio de 2024. 34 mil, esse é o que a gente realmente trabalhou. Esse aqui é um caso real, né? Não é, isso aqui não é invenção, né? Eu trago para as minhas aulas os meus atendimentos, isso é um caso real, que os Perdicomps já estão na Receita Federal em análise, então esse é um caso real. E o valor atualizado deu 44 mil reais. Então, essa professora está buscando lá na Receita Federal 44 mil reais e cobrando 30% de honorários vai dar 13 mil. Então, é isso que aquela advogada vai cobrar para fazer aí essa recuperação. A minha planilha, ela passeia, né, entre 15 e 30. É o que o mercado trabalha, entre 15 e 30. Eu geralmente já cobro dos meus clientes 30. Tem pessoas que não conseguem, às vezes, cobrar 30 do cliente. Aí fica negociando, né? Entre 25, 15, enfim. Eu já consigo cobrar 30. Eu vou aqui já, no 30%. Lembrando que isso aqui é um valor atualizado agora. Tudo é atualizado agora. Julho de 2025. A gente não sabe quando que a Receita Federal vai devolver esse valor. Pode demorar um ano até mais, como aconteceu com alguns clientes meus. Isso aqui vai mudar e isso aqui também muda, né? Porque a gente travou lá no contrato. A importância do contrato, para que esse honorário não fique congelado. Ele acompanha a Selic. Então, se a gente observar alguns meses, ó, julho de 2020, a Selic acumulada está batendo quase 50%. Aí eu falo para o meu cliente:
bora recuperar esse valor. Você vai ganhar quase metade só em juros, né? Se você não recuperar, isso é dinheiro perdido, porque quando você for pedir o teu benefício lá no INSS, uma das empresas, uma das prefeituras não vai ser utilizada, porque ela já tinha teto na outra. Se isso aqui não for recuperado, é dinheiro perdido, tá? Esse dinheiro vai ficar no sistema, vai ficar ali no regime. Então, é assim que a gente vai conquistando o nosso cliente. A gente atualiza, mostra para ele as diferenças que tem entre o valor original e o valor atualizado, calcula os nossos honorários, faz o contrato, faz o pedido e acompanha lá na Receita Federal. Isso aqui é um caso de concomitância de emprego, muito provável que passe na análise automática, se as duas prefeituras fizeram as obrigações acessórias, tudo certinho, é muito provável que numa checagem automática a Receita já identifica o crédito, que são dois tetos, né? A Receita faz a leitura e já verifica que sim, ela tem direito a receber de volta um dos tetos, tá? É um caso bem tranquilo para fazer a recuperação. Como que a gente preencheu lá no Perdicomp? Categoria de empregado. Por quê? Porque ela só tem concomitância de emprego. Se tivesse um contribuinte individual aqui, eu teria que pedir como contribuinte individual. Não é o caso, né? O dela é só emprego. Então, como que eu preencho a minha planilha? É manual, né? Excel é manual. Então, primeiro de tudo, que eu tô sempre tendo que olhar todas as abas, né? Virou o ano, eu tenho que atualizar o meu teto, senão o cálculo fica errado. Quando eu trabalho com planilha, né? Então, eu venho aqui e atualizo o meu teto. Selic também, no mês eu vou mexendo aqui, vou colocando a minha Selic aqui mês a mês. E aqui também é manual, né? O que que eu fiz? Eu vou lá no Quinis e eu preencho só a coluna de remuneração. Eu vou lá no Quinis e eu copio a remuneração que está lá e trago para cá. Ó. Comecei em julho de 2020 e vim parar em maio de 2024. Vou até ticar aqui em amarelinho também. Ó. Veio para cá. Opa, não era esse. É esse aqui. Aqui, ó. Então, eu trouxe até aqui. Todos esses meses. Veja que tem um mês aqui ó, que ela não teve, ó. Não teve concomitância, então não tem crédito, né? Que é janeiro de 2022. Ela realmente não teve remuneração aqui. Não tem concomitância. Então, aqui, então, deu, tirando um ali, 47, deu 46 perdicompes. 46 pedidos na Receita Federal. 46 pedidos, 46 decisões, 46 PIX, 46 créditos, tudo. É assim que a Receita faz. Ela atrela um número de pedido para cada mês. E por que que é para cada mês? Porque a prescrição ela é contada mês a mês e a atualização ela também é contada mês a mês. Veja que a Selic acumulada para um crédito de julho está em 46,66. Para agosto está em 46,50. Por quê? Porque a previdência de julho, né, então ela sofreu desconto na remuneração de julho, a guia venceu em agosto de 2020 e a Selic vai ser acumulada a partir de setembro de 2020. A Selic é acumulada para efeito de atualização desse crédito. É o mês seguinte ao vencimento da guia. Então, cada mês é uma Selic acumulada. Então, a Receita, hoje, ela pede para que você faça o pedido mês a mês. E assim ela vai fazendo a análise da prescrição e da atualização do crédito. Seria interessante que a gente pudesse fazer ano a ano. Se um dia a Receita Federal tiver a possibilidade de eu incluir anual lá dentro o pedido, vai ser ótimo, né? Porque daí eu faço 2020, 2021 e assim por diante. Aí ela tem que ter um mecanismo de fazer essa leitura mês a mês, por causa da acumulação da Selic, por causa da prescrição e assim por diante. Então, daí tem que ter uma tecnologia, uma inteligência interna no sistema do Perdicomp que faça daí essa distribuição mês a mês, mesmo que eu peça anual faça a leitura mês a mês. O Perdicomp, ele não é tão novo, ele já vem evoluindo ao longo do tempo. Essa versão web, ela está desde 2018, se eu não me engano, mas o Perdicomp, ele existe em programa há muito tempo, então, à medida que as coisas vão evoluindo, eu acredito sim que um dia chegue a um pedido
consolidado por ano, algo assim. Porque hoje ele é trabalhoso. Ele é trabalhoso porque são